transmissão da Academia Dinamis de Engenharia Geotécnica, com o nosso mini treinamento diário, de segunda a sexta, e essa quinzena falando sobre terraplanagem, projeto de execução. Se bem que todos os dias tem uma gravação também de 10 minutos, uma mini aula sobre terraplanagem, projeto de execução, às 16 horas da tarde, aqui no canal YouTube Engenheiro Mauro Lozano. Bom, vamos dar continuidade então, transmitindo o nosso quinto mini treinamento de 10 de terraplanagem. Mas eu insisto em dizer que o objetivo aqui do mini treinamento são 3 gotinhas de 10 minutos. A primeira temática, e o tema é terraplanagem. A segunda, digestão, que está contínuo. E a terceira e última parte é sobre a ascensão da vida espiritual, é sobre o crescimento, desenvolvimento, a experiência espiritual. Esse é o ponto alto da nossa academia, da minha vida e da nossa empresa, que é o relacionamento com o Espírito Santo, com Deus, com a Trindade. Então, vamos dar prosseguimento aqui à parte temática. Estamos falando sobre coleta de amostras, obrigatoriedade do fazer o PGG, o Perfil Geológico Geotécnico. Queremos investir na melhoria das investigações geológico-geotécnicas, um programa de investigação geológica para definir o PGG, para definir os pontos de coleta de cada camada representativa do maciço, para definir, então, a partir dos ensaios de laboratório, ensaios de campo, os parâmetros geotécnicos para cálculo, sempre considerando aí a integração da experiência, do conhecimento lógico e da intuição, percepção, bom senso, que vão vir do Espírito Santo. É essa a nossa crença. Aí, a amostra de um amostrador SPT, a importância da coleta de amostras, né? E todas as metodologias de investigações geotécnicas, aí mais sobre tipos de amostras deformadas ou indeformadas, e como nós devemos, então, estar coletando para ter melhor representatividade, não só do local de coleta de amostra, mas sim da qualidade das amostras, né? É fundamental, não só das amostras indeformadas, mas das deformadas. Isso nós fazemos ao longo de toda a sondagem, a percussão, identificando a coleta e coletando a umidade sempre daquele corpo de prova ou daquela amostra. Aqui é a moldagem de blocos, né? Blocos estão normalizados, blocos de 30 por 30, e o que nós observamos é que esses blocos estão sendo muito mal tirados, né? Hoje, com a crescente execução de ensaios de laboratório, há necessidade das coletas de amostra para poder fazer os ensaios, e aí as dificuldades de ter uma boa coleta. Aqui o bloquinho, que é uma ideia que a gente vem praticando já há uns 10, 15 anos, ou mais, que é um bloco bem menor que está na norma, que para mim representa muito melhor que o bloco maior, por questão de segurança, e os materiais utilizados requerem menos riscos para o homem, né? E temos desenvolvido também isso, né? Custo menor, representatividade melhor, risco de perder a amostra menor. Aqui a coleta por cravação de cilindro. Nós desenvolvemos, pioneiros, em cravação de cilindros para corpo de prova de triaxial. Aqui coletas através do trado oco. Aqui o Shelby, né, para solos moles. Aqui o problema de qualidade da amostra. Nessa campanha a gente analisou isso e a gente vê que o verde é uma amostra só de mais de 13, 15 amostras, e o azul aí representa muito pobre a qualidade da amostra. Aqui é a nossa sonda rotativa, né, para tirar o DNS e fazer sondagem mista, rotativa. Aqui ela coletando amostras. Os ensaios de laboratório, esse livro é extremamente importante. Mecânica do solo experimental, professor Faisal, que é a itemização dele. Os termos de referência para contratação, que conferem segurança
na contratação e qualidade, que os ensaios de laboratório, que a gente fala desde as primeiras aulas ou mini treinamentos do ano, para calcular as tensões totais, efetivas e por pressão. Conhecendo então as pressões nos vazios, nós temos essa relação de tensão total e efetiva. Aí eu estou falando sobre os índices físicos e sobre a subpressão, a pressão, pressão. Aqui a questão de lençol freático, cálculo de tensões totais efetivas, aí a granometria, para ter uma ideia, aí, peso específico natural, massa específica dos grãos, ensaios indispensáveis para conhecer o comportamento do solo, face a outras solicitações nos ensaios triaxiais, cisalhamento, agora com ensaios modernos da linha de estado crítico. Todo, então, os limites de liquidez, quer dizer, a caracterização completa dos solos, os mini Proctor, a classificação MCV, muito utilizado em pavimento. Aqui a questão dos solos lateríticos e saprolíticos. Aqui o ensaio expedito para determinar os solos tropicais, né? Ensaio de compactação, necessário em qualquer obra de terraplanagem, quando se faz aterro. Aqui é a importância de estar compactando o lado seco, o lado úmido, e a bibliografia que versa sobre isso, que é do Carlos Souza Pinto. Esse é o livro que temos essa bibliografia e que fala sobre isso. E o diferente comportamento do solo em função da umidade e do grau de compactação. Aqui problemas de recálculo, ensaio odométrico, da tensão admissível, dá o colapso ou expansão. E também os parâmetros para solos moles, né? Recalques, coeficiente de adensamento, permeabilidade. Aqui os equipamentos de primeira geração, segunda geração. Aqui terceira geração e estamos indo para a quarta geração dos equipamentos. Aqui os tipos de carregamento dos ensaios odométricos, aqui o triaxial, a forma de fazer, como montar a câmera. E agora temos equipamentos e convido a todos a conhecerem o nosso laboratório, fica perto do aeroporto Congonhas, para lá fazer seu treinamento, seu estágio, os tipos de ensaios triaxiais, os resultados, coesão e ângulo de atrito, cisalamento direto, idem, coesão e ângulo de atrito. O ensaio triaxial é muito melhor que o cisalamento direto, que é questões de pressão, permeabilidade, os ensaios de campo, né? Então tem uma parafernália de equipamentos e de ensaios de campo, laboratório, todos com o objetivo, como estão passando aí, todos com o objetivo de conhecer o comportamento das diferentes camadas de solo, né? E tudo isso requer, antes de mais nada, um bom PGG, um bom perfil geológico geotécnico. Aqui já estamos passando para o capítulo 4, né? Sempre com a orientação, a influência do Espírito Santo. Nesse capítulo nós vamos ver a suficiência das informações e a consequência das más informações para fazer o PGG, para fazer a coleta, para fazer os ensaios. Enfim, tem toda uma engenharia maravilhosa chamada engenharia geotécnica aí para chegar nessa fase 3 do nosso ciclo de qualidade, ou nós fazendo o controle de qualidade de produto, que eu saber o comportamento do solo e definir as propriedades que vão ser importantes nos cálculos de estabilidade, recalque, percolação, enfim, os cálculos necessários para o dimensionamento de engenharia civil. Como trabalhar conosco, um procedimento, e no fim do ano eu trato quase 2 meses ou mais sobre esse procedimento, onde que eu faço repassar todo a questão de como trabalhar com a gente, mas com foco no empreendedorismo geotécnico, questão verdadeira e produtivista. Que é a questão de dispersão dos valores, as incertezas, variabilidade desses parâmetros, né? E o que isso pode afetar os resultados. O conhecimento trino, para não ficar só na circunstância de experiência e intelecto, né? Os aspectos lógicos, mas, sobretudo, a intuição, a consciência e a comunhão que vem do Espírito Santo. Esse é o nosso diferencial na sociedade, como empresa que atua nisso.
né? A coleta de amostra, então, por pressão, aí alguns aspectos para considerar o que a pressão pode trazer de benefício ou a perda dela, o que traz de malefício. Aqui o programa de investigações para aterros, né? Aqui uma visão geral aí do que deve ter o programa de investigação geotécnica. Você vê que eu falo muito nisso, definição do PGG, da sazonalidade, feições reliquiares, entre a geologia de engenharia, até para definir camadas representativas e também os ensaios que vão mostrar o comportamento da curva de tensão de informação, desenvolvimento de poro-pressão e a redução da resistência com umedecimento ou saturação. As deformabilidades diferenciais, que vão levar a problemas de definição, inclusive, dos parâmetros de resistência, sazonalidade do nível d'água, ainda sobre sazonalidade, estamos falando, repetindo aí as questões faladas já sobre taludes de corte e de aterro, e ainda falando sobre SPT, correlações e avaliação dos resultados da SPT. Aqui, a feição desfavorável, eu já passei meu tempo aqui, então vamos para a segunda parte, sem mais delongas.